As feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Olá, querido, seja bem-vindo a mais um Culto à Viva. A gente vai continuar com a série de Quem é Jesus. Tenho certeza que você tem sido abençoado. Recebemos recentemente um testemunho de que tem sido abençoado, de que a palavra tem chegado. Então compartilhe essa palavra com seus amigos, envia para aquele familiar que mora longe, né? Compartilha lá a palavra para que eles possam receber tudo aquilo que Deus está oferecendo através das suas ministrações. Deixe o seu like. Quero também informá-los que toda segunda-feira acontece a nossa célula online, às 20 horas. Convida seus amigos, aquele parente, aquele amigo que mora distante, que está sem nenhum acompanhamento. Convida ele, vai aparecer aí o WhatsApp da nossa igreja. Pede lá para ele mandar uma mensagem, informar que quer participar e a gente vai enviar para ele o link do Zoom para que ele possa participar da célula e ser abençoado ali junto com a gente. Também depois do culto acontece a nossa live de oração. Deixe lá seus pedidos de orações para que a gente venha interceder por você. Fique agora com o nosso louvor e com a palavra que será ministrada. Que Deus abençoe todos vocês. Boa semana. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és
Boa noite, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva, o nosso culto de todas as quartas-feiras. É muito bom estar com você, eu creio que você terá uma noite abençoada, Deus vai falar ao seu coração, né? Então, seja bem-vindo, coloque aí, né? Dê o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe este vídeo já com seus amigos, manda lá para eles, né? Para os seus amigos, aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Não esqueça também de colocar aí no chat o seu pedido de oração. Assim que nós encerrarmos a transmissão deste culto, nós vamos lá para a nossa live no Instagram, CG São Mateus, vamos orar junto com você. É importante, queridos, que você que está colocando pedido de oração aí no chat, entre conosco na live, para nos acompanhar, para estar juntos lá, né, em espírito de oração, intercedendo por você. Temos uma equipe lá que vai estar orando pela sua casa, pela sua necessidade. Então é legal você entrar lá, participar, dar um oi lá, estar conosco também na nossa live de oração, ok? Hoje é a última quarta-feira do mês de setembro. Nós estamos encerrando a nossa série sobre quem é Jesus, com base no Evangelho de João, e hoje nós vamos para a última ministração. Para o mês que vem nós temos uma nova série, será uma grande bênção para a sua vida. Fique conosco aí no mês que vem, eu tenho certeza que você será abençoado, você e sua casa. Vamos orar para a gente ir para a mensagem desta noite? Coloque as mãos no seu coração aí, feche os seus olhos e comece pedindo a Deus que fale ao seu coração, que o Senhor revele a você o grande amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, é com alegria que nós oramos e te pedimos que a tua graça nos alcance nesta noite, que a tua palavra fale ao nosso coração, que sejamos transformados, curados e libertos por ouvir a mensagem, por ouvir a tua palavra. Dá-nos nesta noite um coração quebrantado, quebra todas as barreiras, todos os impedimentos, tira de nós toda preocupação, Senhor. Mas que neste momento possamos estar atentos à tua palavra, à tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridão? Então vamos lá. O tema desta noite é: como multiplicar meus recursos, dons e talentos. Anotou aí? Então, com base no Evangelho de João, ainda na série Quem é Jesus, nós vamos falar nesta noite como multiplicar meus recursos, dons e talentos. Este é o tema para esta noite. Então, assim, queridos, você precisa crer que Deus, Ele é poderoso e Ele quer te abençoar, Ele é poderoso para multiplicar os nossos recursos, os nossos dons e os nossos talentos. E na palavra de Deus existem alguns princípios que provocam esta multiplicação. É sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. A multiplicação é o princípio de Deus para a nossa frutificação espiritual e para a nossa prosperidade financeira. Jesus realizou a multiplicação dos pães para ensinar a mim e a você esses princípios sobre a multiplicação. Então abra comigo aí no Evangelho de João, capítulo 6, deixa aberto aí no Evangelho de João, nós vamos ler vários versículos, mas por enquanto nós vamos ler do 1 ao 3, tá bom? Vamos conferir então na Bíblia? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Até aqui por enquanto. Então nós podemos já tirar desses versículos uma grande lição. O primeiro princípio para que eu experimente na minha vida
multiplicação sobre os meus recursos, sobre os meus dons e talentos, eu preciso aprender com o Senhor. Primeiro princípio, anote aí. Eu preciso aprender com o Senhor, aprender com as Escrituras, aprender a andar com Deus. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus subia ao monte com os seus discípulos, era para ensiná-los sobre o reino de Deus, sobre princípios poderosos da palavra do Senhor. E quando Jesus subia sozinho ao monte, ele subia para orar, para ter um tempo reservado, para estar a sós com Deus. Então, para experimentar essa multiplicação de Deus nas coisas que eu estou realizando, nós precisamos praticar a palavra, aprender da parte de Deus. E só vamos conseguir praticar a palavra de Deus se nós tivermos conhecimento das Escrituras. Por isso a necessidade de você aprender junto com Deus, de você aprender sobre as Escrituras. Olha, a Bíblia diz assim, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, ela diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meu querido, se você quer ser bem-sucedido naquilo que você está realizando em toda boa obra, você precisa aprender com as Escrituras, você precisa aprender de Deus, daquilo que a palavra fala. Não leia a Bíblia somente por ler, somente para cumprir uma meta, um protocolo, mas mergulhe nas Escrituras, se coloque no lugar ali do personagem da história, né? Entre em cena, imagine que Deus, não é que é uma imaginação, mas Deus está falando com você. Receba a palavra de Deus para o seu coração, anote as promessas do Senhor para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus estudos, para aquilo que Deus está falando ao seu coração. Ore em relação às promessas que Deus tem para a sua vida. Jesus ensinava as Escrituras e orava. Os discípulos aprendiam sobre o reino de Deus e também tinham uma vida de oração. Então, este é o primeiro princípio para nós multiplicarmos os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos. Assim como para realizar uma tarefa específica na sua profissão, nos seus estudos, você precisa ter ali uma formação acadêmica, não é? Você precisa ter ali uma graduação. Assim também é na hora que você for tomar uma decisão importante. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus fala em relação àquele assunto, como eu vou decidir sobre a minha vida. Eu preciso saber a vontade de Deus, preciso aprender do Senhor. Então, todas as vezes que eu tomo uma decisão errada, ou eu desisto de andar com Deus, eu desisto de aprender com o Senhor, eu desisto de servir a Deus, eu desisto de fazer a obra do Senhor, eu deixo de crescer, eu deixo de multiplicar os meus recursos, os meus dons e os meus talentos, eu deixo de avançar. Só conseguimos praticar a palavra em todos os sentidos para a nossa vida se tivermos conhecimento das Escrituras e uma vida de oração, uma vida de devocional. Então é fundamental que você aprenda com Jesus, que você leia as Escrituras, que você mergulhe nas Escrituras. Amém? E tenha uma vida de oração. Vamos continuar lendo aí o capítulo 6 do Evangelho de João? Nós vamos ler agora do versículo 4 até o 6. E aí nós vamos para o segundo princípio. Vamos lá? Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Você prestou atenção no que nós lemos? Jesus já sabia o que ia fazer, né? Ele perguntou ali só para pôr à prova os seus discípulos, para saber qual seria a decisão deles. Então, o segundo princípio é que Jesus sempre tem um propósito para a nossa vida.
Tudo o que está acontecendo conosco ao nosso redor está no controle das mãos de Deus. Eu preciso crer que nada acontece por acaso. Quando eu estou caminhando com Deus, quando eu estou aprendendo sobre as Escrituras, sobre os valores do reino de Deus, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, tudo está nas mãos dele. É mais fácil eu confiar quando eu tenho essa fé, que Deus está cuidando de mim, da minha casa, de tudo que eu tenho, de tudo que eu faço. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nós precisamos crer que Deus já tem em mente o que vai fazer quando nós estamos em uma situação, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade. Deus nunca improvisa. Jesus, ele nunca vai improvisar, porque ele é o primeiro, ele é o último, né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Todas as coisas já foram feitas por ele. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Então aquilo que nós precisamos já está pronto. Mas para multiplicar os nossos recursos, dons e talentos, nós precisamos confiar que Jesus está no controle da história. Ele sabe o que vai fazer a seu respeito. Aí você vai ter leveza, você vai ter fé, vai ter clareza para tomar as decisões, para colocar à disposição aquilo que você tem em mãos, para que Deus possa multiplicar. Nós precisamos crer que Deus já está fazendo tudo conforme a vontade dele em relação à nossa vida. Eu preciso aprender a ver a mão de Deus em todas as circunstâncias, aprender a ver a mão de Deus em meio às adversidades, às perseguições. Quando nós não cremos que Deus está no controle, queridos, nós não cremos que Deus está no governo de todas as situações, nós entramos em pânico, nos desesperamos e perdemos nós deixamos de ter o discernimento espiritual, não conseguimos entender o que Deus pode fazer, e aí a gente perde a bênção, a gente retém, a gente deixa de avançar. Eu já ministrei uma vez que nós transferimos a culpa e colocamos a responsabilidade em outras pessoas quando as coisas não estão dando certo para nós, né? Isto é falta de discernimento, isto é falta de crer que Deus está no controle, né? Então, quando as coisas acontecem conosco, nós temos 3 maneiras de enxergar a situação quando confiamos em Deus. Eu quero dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você. Olha, veja bem, a maioria de nós, eu tenho certeza que você já se sentiu perseguido por alguém, ou perseguido por um professor, ou por um patrão, né, por um amigo, ou você acha que alguém está te perseguindo, que está no seu pé e as coisas não estão dando certo porque aquela pessoa está de marcação com você. Já passou por essa situação? A maioria, né, de nós já passamos por isso. Então, primeiro, você pode enxergar que somente essa situação é culpa desta pessoa. É por causa dela que você está vivendo isso, é por causa dela que você não avança, é por causa dela que as coisas não acontecem na sua vida, que você não é promovido, que você não consegue aprender. A gente transfere a culpa e a gente acha que é por causa dessa pessoa que está nos perseguindo, pegando no nosso pé, que deixamos de ser abençoados. Segunda ocasião, você pode enxergar que é o diabo que está por trás dessa situação, usando esta pessoa para não deixar você ser abençoado, para pegar no seu pé, para dificultar as coisas para você, para não te favorecer. Aí já é um discernimento assim mais avançado, porque você vai repreender, né, a ação do inferno, não vai se voltar contra esta pessoa, você já tem um pouco de discernimento espiritual, você vai orar, porque você entende que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais da maldade. Então você começa a orar e repreender e as coisas começam a desatar na sua vida e você começa a avançar. E você começa a ver ali a multiplicação, né? Mas há uma terceira ocasião
que é mais elevada, é onde Deus quer que nós estejamos, neste nível de fé, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele quer usar tudo que a gente tem, tudo que tem nas nossas mãos, para multiplicar os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos. E a terceira ocasião é você conseguir enxergar que Deus está por trás de tudo que está acontecendo com você. Deus está controlando a sua vida. Quando você reconhece que é o Senhor que está no controle, que está usando pessoas para tirar você de uma zona de conforto, para impulsionar você. Deus está usando esta pessoa para fazer você crescer. Aí você fica em paz. Você sabe que Deus está ali usando o seu patrão, está usando o professor, está usando um amigo seu para abençoar a sua vida, está usando o pastor, está usando o líder de célula para impulsionar você, para tirar você da zona de conforto. Aí você se entrega à vontade do Senhor e Ele usa aquilo que está nas suas mãos para que haja multiplicação, para que haja crescimento. Então, quando eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, seja boas ou ruins, tudo vai cooperar para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai cooperar para que a cada dia eu me torne mais parecido com Jesus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Então, segundo o princípio, creia que o Senhor já sabe o que vai fazer em relação à sua vida, que Ele já está no controle. Deus tem um propósito para a sua vida. Este é o segundo princípio. Terceiro, avaliar a sua necessidade. É fundamental que você tenha conhecimento de como está a sua situação, do que você tem em mãos. Você sabe o que está acontecendo com você? Vamos continuar lendo no capítulo 6 do Evangelho de João. Agora nós vamos para o versículo 7 até o 9. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Então, ali você percebe que Filipe, ele fez conta, ele avaliou ali qual era a necessidade, o que precisaria ser feito. Então, quando você avalia a sua situação, o que está diante, o cenário que você se encontra, é mais fácil para você tomar decisão. Filipe contou as pessoas, ele fez cálculo de quanto era necessário para alimentar aquela multidão, para resolver aquela situação. Então, ter fé não é ignorar os fatos, sabe? Nós precisamos ter fé e também fazer contas. Nós precisamos ter fé e saber o que está acontecendo. Mas sim, você precisa considerar a realidade, você precisa considerar os recursos que você tem. Por quê? São com esses recursos que Deus vai usar para aplicar o princípio da multiplicação, para multiplicar a sua vida financeira, para multiplicar os seus dons, os seus talentos, para multiplicar a sua célula. Você sabe quais são os recursos que você tem em mãos? Você é uma pessoa que administra bem os seus recursos? Você sabe o quanto você ganha, o quanto você gasta? Porque quando a pessoa é desorganizada, ela não consegue enxergar, não consegue ver saída. Quais são os recursos que você tem em mãos como um líder de célula? As pessoas que estão ali, porque você precisa ter ali essa sabedoria e esse conhecimento para que o seu grupo se multiplique, para você saber quem vai assumir a próxima multiplicação, os seus funcionários. Tudo que está em suas mãos precisa ter conhecimento da real necessidade que você está enfrentando. Amém, queridos? Assim, a Bíblia diz que assim também a fé, por si mesmo, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Então você precisa crer em Deus, precisa crer no poder da palavra de Deus, mas você precisa trabalhar, você precisa fazer cálculos, você precisa ser organizado. Você precisa saber qual é a sua real necessidade para orar, para buscar a Deus, para buscar as promessas do Senhor em relação àquilo que você está enfrentando. Você precisa saber a sua necessidade. O que você tem em mãos hoje, consagre ao Senhor o que você tem. Coloque à disposição seus dons e talentos. Não retenha os seus recursos financeiros no reino de Deus. E você verá a multiplicação do Senhor sobre a sua vida. E agora, caminhando aqui para o último princípio, seja uma pessoa organizada. Anotou aí? Quarto princípio, seja uma pessoa organizada. Somente uma pessoa organizada sabe o que precisa, o que tem em mãos e como que ela vai dar o primeiro passo. Eu quero ler com você agora, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6, que narra também a primeira multiplicação de pães, numa visão aqui um pouco diferente, mas o princípio da palavra de Deus é o mesmo, mas nós vamos enxergar aqui o que Jesus fez ali organizando para que aquele milagre acontecesse na vida das pessoas. Olha o que diz lá, Marcos 6, nós vamos ler do versículo 39 ao 44. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os pães, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então nós vemos aqui um milagre poderoso da multiplicação de pães, onde Jesus usou a organização. Organizou ali o que ele tinha, os recursos que ele tinha, olhou para os céus, deu graças e ali o milagre aconteceu. A Bíblia diz que 5.000 homens foram alimentados, fora crianças e mulheres. Então, queridos, quando você se organiza, você pode administrar melhor os seus recursos. Você consegue ser fiel no pouco, e a Bíblia diz que sobre o muito você será colocado. Uma pessoa organizada, ela consegue pôr à disposição do reino de Deus aquilo que ela tem em mãos. Os seus recursos financeiros, os seus dons, os seus talentos. Por quê? Porque ela sempre é organizada, ela tem uma agenda, ela tem um preparo, ela tem um projeto de vida, ela tem um alvo, ela tem uma meta. Nós precisamos dessas coisas. Quem é organizado experimenta a bênção da multiplicação. Muitos líderes entre nós, entre aqueles que estão liderando, não são organizados com a sua célula, na distribuição das tarefas, no acompanhamento de quem chega, de quem vai se multiplicar. Não há um preparo, não há um alvo, não há um objetivo, não tem uma meta, não tem sonhos, não sabe onde vai chegar, porque não é organizado. Nós precisamos nos organizar para ver as bênçãos de Deus, queridos. Quem é desorganizado não entende o que está acontecendo, não consegue achar o erro, porque está tudo misturado, está tudo junto, está uma bagunça. A sua vida, o seu ministério, o seu trabalho. Aí é uma dificuldade para colocar a casa em ordem, ele não consegue, e ele não tem o discernimento espiritual que eu falei, aí ele acha que a culpa é das pessoas, a culpa é do fulano, do ciclano, que ele não consegue, mas não, ele só precisa se organizar, ter fé em Deus, colocar em prática esses princípios que nós estamos compartilhando com você. Ele não sabe qual é a sua dificuldade, então ele entra na linha da murmuração e reclama de tudo, e deixa de ser abençoado por Deus. Nós vimos aqui que para que esse milagre, a bênção da multiplicação acontecesse, Jesus pegou o que ele tinha em mãos e deu graças, consagrou ali a Deus, e orou e deu graças,
e ali houve multiplicação. Jesus pegou ali na mão, os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães, e a oração poderosa ali foi uma oração de gratidão. Quem é organizado e enxerga o que tem em mãos e consegue ser grato a Deus por aquilo que já tem. Meu querido, preste atenção, Deus vai usar aquilo que você já tem nas suas mãos para abençoar a sua vida. Vai usar a posição que você já ocupa na empresa para abençoar a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Ele vai usar a posição que você ocupa na igreja para abençoar outras vidas, para alcançar almas, para que os seus dons se multipliquem. Mas você precisa ser uma pessoa organizada. Você precisa se organizar para saber como que você vai tomar o primeiro passo, para que as bênçãos do Senhor te alcancem e você experimente a multiplicação na sua vida. Então seja grato por aquilo que você tem, ainda que pareça pouco os seus recursos, ainda que pareça pouco aquilo que você tem em mãos, da quantidade de pessoas que estão na sua célula, da quantidade de recurso financeiro que você tem. Deus é poderoso para multiplicar. O que era 5 pães e 2 peixinhos para aquela grande multidão, mas quando foi entregue nas mãos do Senhor, quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, quando a gente usa a nossa sabedoria, o nosso dom, o nosso talento, o nosso recurso para abençoar vidas, o Senhor vem e multiplica. Nas mãos de Deus pode multiplicar aquilo que você tem. Seja grato pelas pessoas da sua célula, cuide bem delas, Deus vai multiplicar. Tenha sonhos, tenha projetos, sonhe com vidas, sonhe com as pessoas, impulsione essas pessoas ao crescimento, alimente elas com a palavra de Deus, ore pela vida delas, gaste ali tudo que você tem para abençoar vidas. Se coloque à disposição do reino de Deus para abençoar vidas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? Seja grato a Deus por tudo que você tem e por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Não fique comparando com outras pessoas e não fique achando que Deus não está fazendo, não está realizando na sua vida. Ele vai enviar mais para a sua célula, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua vida profissional, vai abençoar a sua vida financeira, quando você se colocar à disposição de Deus. Amém, queridos? Então coloque isso no seu coração, seja uma pessoa organizada, avalie a sua necessidade, creia que Deus tem um propósito para a sua vida e aprenda com o Senhor, aprenda com as Escrituras e você verá o princípio da multiplicação na sua vida, em tudo aquilo que você for fazer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Queremos que o Senhor nos ajude a colocar à sua disposição os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, para que o Senhor venha com a bênção da multiplicação sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que estamos realizando. Senhor, abre as janelas do céu sobre as nossas vidas e abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos, nos abençoa com saúde, Senhor, com graça, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria do alto. Abençoa, guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero você na live daqui a pouco para continuar a nossa sala de oração. A sua presença é fundamental. O mês que vem nós vamos iniciar uma série nova e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido irmão. Fique na paz. Uma boa semana. Tchau, tchau. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não